Antes de ouvir essa história, recomendo escutar a história 91, Lá Ele. E se puder, por favor, compartilhe. Eu acordei com uma cutucada nas costas. Era Danilo me chamando para levantar. Estávamos ambos ansiosos, pois era o dia que faríamos um coquetel balada ao vivo para o público e aproveitaríamos para anunciar que iríamos criar uma série em uma plataforma muito conhecida na internet, a Jetflix. Estávamos no Rio de Janeiro, no Hotel Bangu Palace, e já estávamos há alguns dias visitando a cidade, que pelo que o nosso assistente descrevia, era linda. Antes do ocorrido, eu não tive a oportunidade de visitá-la, mas, como acabamos captando muito recurso financeiro e passamos a trabalhar menos no dia a dia, começamos a visitar outros locais e nos dedicar menos no podcast e mais em livros. Danilo era quem os escrevia, e eu era o ouvido para escutar as histórias, que eram muito boas por sinal. Descemos para tomar o café da manhã e eu não estava com muita fome. Tomei meu cappuccino, mas queria botar outra coisa na boca. Então, resolvemos ir até uma sorveteria na orla da praia. Eu chupei até minha boca ficar dormente, mas fiquei com dó do Danilo, pois já faziam alguns anos que ele só podia se alimentar através de sondas. Então, eu resolvi morder o sorvete de palito e seguir o nosso dia. A festa estava programada para acontecer em uma das nossas mansões que ficava na cidade. Dinheiro passou a ser sobra para nós. Nos tornamos tão famosos que era normal recebermos diariamente uma remuneração acima de 6 dígitos. E, apesar da nossa limitação, prometemos um ao outro aproveitar a vida da maneira que nos restava. E, além de passarmos bastante tempo juntos, tínhamos um assistente para nos ajudar na comunicação, que passou a se tornar um grande amigo também. Porém, ele era remunerado para isso. Como ainda era início do dia, pedi para irmos tomar um banho de sol, pois aquele calor estava me matando. A nossa equipe resolveu nos levar em uma praia afastada do público, e eu e Danilo dissemos que não, que queríamos ter o contato com as pessoas. E eles ficaram preocupados, mas decidiram aceitar nosso pedido. Afinal, o que um cego e um mudo teriam que temer dos fãs? Pelo contrário, eles que nos colocaram onde estávamos. Chegando na areia da praia, Vitor, nosso assistente, como sempre, cheio de piadas, virou para mim e disse: "Olha, você eu não tenho certeza, mas esse sol queima." Eu dei uma risada sem graça e pedi para ele parar de graça e passar protetor solar nas minhas costas. Em seguida, eu e Danilo decidimos tomar um banho. Ele pegou na minha mão e me guiou até a água. Era comum fazermos isso, pois nos aproximamos ainda mais depois do ocorrido. Éramos muito amigos. Uma vez, conversando com Vitor, ele me disse que Danilo se apresentava feliz, estava se cuidando cada vez mais e, apesar de ainda continuar um cara muito boa pinta, ele se afastava das mulheres, pois não podia mais beijar. No máximo, ele saía na noitada e voltava de madrugada. Eu entendi a situação, até porque eu também fui afetado, e Danilo sabia que, da mesma maneira que ele, eu também deixei de aproveitar parte da vida. Então, acabamos nos aproximando como uma maneira de ligação e luto pelo que nos foi tirado. A água estava gelada e eu peguei uma onda tão forte que ao pular, minha sunga foi parar no rego. Mas tudo bem, Danilo me ajudou e saímos da água. Estava ficando tarde e resolvemos retornar ao hotel para nos prepararmos, pois o evento iniciaria às 8 e não tinha horário para terminar. Mas Danilo aproveitou para ir para a academia antes do evento começar. Convidamos aproximadamente 200 pessoas e grande parte delas era envolvida no ramo de comunicação. Diretores de redes sociais, sócios de canais de televisão, jornalistas, enfim, seria um evento justamente para apresentarmos o maior projeto da nossa vida, nossa própria série de TV. Era um sonho se realizando. Vitor escolheu meu smoking com base nas preferências que eu pedi para ele. Em seguida, foi ajudar o Danilo no quarto vizinho. Apesar de não ver, eu queria estar bonito para essa festa, principalmente para as pessoas que estariam nos assistindo, pois, como de comum, instalamos câmeras de alta resolução em toda a parte do ambiente, justamente para que as pessoas pudessem participar desse evento conosco. Seria incrível. O contrato com a Jetflix foi de uma temporada de 8 episódios. Cada episódio focaria em uma das nossas histórias que vivenciamos em nossa época de podcast, e o público queria muito consumir nosso conteúdo. A festa começou. Eu estava, como de costume, com Danilo na minha frente e o Vitor do meu lado. Eu estava bastante ansioso, então
Não parava de beber. Era um champanhe amargo e ruim pra caramba. Porém, estava me ajudando com a ansiedade. Logo, o garçom perguntou se eu queria mais e eu pedi para ele botar tudo no copo. As pessoas estavam rindo e se divertindo e, assim que foi divulgado, às meia-noite, que a nossa série iria ser lançada, o pico de audiência foi o maior já visto na história do país, atraindo cerca de 100 milhões de pessoas. Eu estava muito feliz e não parava de beber, mas estava sóbrio, pois não queria passar vergonha para o público. Tudo estava mais do que perfeito, até o horário das 3:30 da manhã. E eu não entendi muito bem, pois tudo parou, o som parou, as pessoas pararam de falar e eu ficava perguntando o que estava acontecendo. Aquilo parecia que estava durando uma eternidade, até que eu chamei por Danilo, que pegou na minha mão. Apesar da mão dele estar grossa e desgastada do dia de treino, eu pedi para Vitor me falar o que estava acontecendo. E Vitor, com uma voz trêmula, me disse que o lugar foi invadido, que haviam pessoas no ambiente que não deveriam estar lá. Em seguida, comecei a escutar gritarias e eu pedi para Danilo me tirar de lá, enquanto Vitor avisava que não era possível, que era melhor ficarmos quietos e aguardar. Foi angustiante. Eu sabia que o tempo estava passando e sentia cada vez mais que eu estava passando perigo. Então, Vitor parou de me responder e eu sabia que algo havia acontecido com ele. Foi aí que eu senti uma presença se aproximando na minha frente. Então eu gritei: "Me dê o que eu preciso!" Pau! Danilo botou um pedaço de madeira na minha mão e eu, sem pensar duas vezes, comecei a atacar sem parar a ameaça que estava na minha frente. E foi isso que aconteceu, senhor policial. Ok, entendi. Realmente, pelas gravações, dá para imaginar o sufoco que você passou. E vamos fazer o máximo para você sair daqui em breve. Eu vou te contar a nossa versão como telespectador, pois eu também era uma das pessoas que estava assistindo o ocorrido, ao vivo. A festa se iniciou às 8 como combinado. De fato, estava muito bonita. Eu, também como fã de vocês, fiquei muito impressionado. Todos os detalhes estavam espetaculares. Tudo estava indo muito bem. Você bebendo, Danilo próximo a você e Vitor se divertindo, pois vocês três eram a atração principal. Tudo começou a ficar estranho às 3:30 da manhã. Eu não estava cansado, pois era o meu horário de ronda e, como estava tranquilo, aproveitei para assistir do celular. Às 3:30 da manhã, algumas pessoas entraram de fato na festa. Uma senhora encapuzada, acompanhada de um homem de uns 4 metros de altura, magro e nu, segurando um machado pequeno em uma das mãos, e um outro ser que não era possível ver com clareza na filmagem, pois apesar da qualidade do vídeo, a estática começou a se espalhar toda vez que ele aparecia. Todas as pessoas ficaram congeladas, inclusive eu, que estava assistindo, e, para piorar, o tempo parou. Eu me senti como se estivesse assistindo um vídeo por dias, urinei nas calças, me defequei, foi uma das piores experiências que tive na minha vida, e, como se nada estivesse ajudando, eu estava assistindo o maior massacre ao vivo da televisão. O homem estava indo em direção de cada um dos convidados, cortando suas cabeças facilmente, colocando-as em um saco preto que ele levou, juntamente com as roupas das vítimas. Em seguida, ele empilhava os corpos no canto do ambiente. Aparentemente, você e Danilo eram os únicos que podiam, de alguma maneira, se mexer. O sangue se espalhava no local. Eram gritos de agonia e dor, pois as pessoas, apesar de congeladas, podiam gritar e pedir para não morrer. Porém, era em vão, e seus corpos começaram a definhar no canto do cômodo, como se tivessem perdido seu vigor. Vitor tentou se movimentar, mas não conseguiu, e a criatura que não era possível ver por conta da estática do vídeo estava do seu lado nesse momento, conversando com você. No final, todo esse evento consumiu 5 anos da vida de todas as milhares de pessoas que estavam assistindo. Eu me olhei na frente do espelho e percebi que agora estava com poucos fios brancos a mais no cabelo. Minha filha, que era adolescente no dia, tinha a aparência de uma mulher de 20 anos. Eu sei que deve ser muito difícil escutar tudo isso que você está escutando. E as lágrimas nos seus olhos dizem tudo. Mas o que eu vou te contar agora
pode piorar ainda mais essa situação. Antes da gravação terminar, a estática parou, e eu pude ver a criatura que estava ao seu lado. Era como o diabo. Eu não tenho como descrever outra coisa. E, infelizmente, eu tenho que te dizer, não era Danilo que estava segurando sua mão, e muito menos uma ameaça que morreu na sua frente, após ser atingido por diversas pauladas.